Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora, pro vídeo. Em Pokémon Scarlet e Violet, o Team Star foi apresentado como a nova equipe vilã. E hoje, nós vamos contar a história completa deles e explicar que no final, a história nunca é tão simples. Ao chegar na região de Paldea, você é ingressado na Academia Uva ou Naranja e é apresentado os costumes da escola e da região. E um deles se destaca na sua primeira volta pela cidade. Um grupo de vândalos que se apresentam como Team Star, eles estão perturbando uma estudante e tentando fazê-la se juntar ao grupo deles. Mas você rapidamente resolve esse problema. Aparentemente, eles são um grupo de estudantes arruaceiros da escola, que estão causando problemas na região. Só apresentação básica de vilões. No entanto, Clavel, o diretor, faz um pronunciamento que se o grupo não se separasse, todos seriam expulsos da academia. Com isso, você recebe uma ligação de uma pessoa chamada Cassiopeia. Essa pessoa mantém sua identidade escondida. E aqui é onde a linguagem de gênero neutra do inglês faz falta para o português. Eu vou me referir à pessoa misteriosa conhecida como Cassiopeia no feminino, porque a palavra pessoa é extremamente no feminino. Mas saiba que no diálogo original, a linguagem é neutra. A intenção é deixar um mistério sobre qual é a pessoa que está por trás do codinome Cassiopeia. Mas ela diz que quer acabar com o Team Star, e para isso quer sua ajuda na Operação Estrela Cadente, te pedindo para visitar cada uma das bases da equipe e derrotar os seus líderes. Isso porque, de acordo com o código de conduta deles, eles não podem recusar um desafio, e ao serem derrotados, eles devem deixar o posto de chefe. Com isso, você segue para enfrentá-los, em qualquer ordem que você quiser e ganhar LP, que é uma moeda do jogo. Quem te entrega isso é a Cassiopeia, mas no vídeo nós vamos seguir a ordem de níveis de acordo com o jogo. O importante é entender que a história contada não é afetada pela ordem que você os enfrenta, já que não existe realmente uma cronologia no que eles falam durante essa história. Mas nós vamos seguir a ordem de níveis. E nessa ordem, o primeiro é aquele que criou a própria música da equipe. Ao enfrentá-lo, ele usa uma Timer Ball, já que ele, como artista músico, ele faz as coisas no seu próprio ritmo, e ao derrotá-lo, nós voltamos 1 ano e meio com o primeiro flashback. O Giacomo foi o presidente do Conselho Estudantil antes da Nemona. Ele tinha criado um código de conduta muito estrito, apontando até o tamanho do cabelo das pessoas. E por isso ele foi destituído do seu título como presidente do Conselho Estudantil da escola. E por não gostarem da ideia dele de um código de conduta, ele começou a sofrer bullying pelos outros estudantes. Com isso, ele se juntou a Team Star. E depois, quando o time foi crescendo mais, ele foi quem foi chamado pela grande líder da equipe para criar um código de conduta para eles. Isso porque ele agora, depois de muito tempo com o apoio de amigos de verdade, ele é uma pessoa melhor para poder fazer esse trabalho. Aqui a gente vê a menção da primeira vez da grande líder da Team Star. Isso quando Clive, um estudante, aparece. Ele pergunta ao líder sobre o que a equipe significa, e Giacomo conta que eles são o seu maior tesouro. Um tema da história de Pokémon Scarlet e Violet sobre você descobrir o seu tesouro pessoal. Mas seguindo, a segunda batalha é contra ela. Ao enfrentar a Mela, ela usa Quick Balls pela sua personalidade curta e grossa. Ao derrotá-la, um clarão para trás de 1 ano e meio. Ela acabou se juntando à equipe depois que outras meninas da escola ficaram perturbando ela por ser fofa. Teoricamente uma inveja, e que por isso ela começou a ser assim, grosseira, como um mecanismo de defesa. Ela acabou largando a escola e até mesmo abandonando seu amigo Charlos, o Charcadet, e se juntou à equipe. Nós também durante esse flashback descobrimos que ela evoluiu alguns Charcadets para conseguir fazer os Starmobiles funcionarem, esses Havra-Vroom modificado do time, já que eles precisavam de mais energia para rodar. Isso tudo com um propósito, o de completar a Operação Estrela. O Clive aparece perguntando sobre o que a equipe anda tramando e para que servem esses Starmobiles, mas Mela conta sobre como eles foram feitos para ajudá-los numa grande batalha, mas que no final eles nunca foram usados. Mas então nós seguimos pro próximo.
Ericus usa Repeatables, não só uma piada pela meticulosidade dele de escolher o melhor, mas por ser um ninja, a Pokébola do Kagebushin. Mas ao derrotá-lo nós voltamos 1 ano e meio também. Ericus é aquele quem fez a roupa de todos os chefes da equipe, até mencionando que a roupa da Mela foi inspirada em Flame Charge. Ele se juntou a eles pelas pessoas bulinarem ele por ser um nerdão sobre coisas velhas, que nem a gente é com Pokémon. E é importante entender a temática dele de ninja que vem disso, que são as coisas velhas aqui pra história e pros japoneses, que são quem criaram esses jogos. E quando acaba toda a conversação, Clive aparece trazendo consigo um amigo do Ericus. Ele fala sobre a operação que o Team Star fez que acabou com o bullying na escola e como eles deveriam voltar às aulas, para não correrem esse risco de serem expulsos. Clive então comenta sobre como ele não acredita que não sabia desses casos de bullying na escola e que está surpreso com tudo que ele aprendeu até aqui. Mas agora, pro próximo. Ortega usa Luxury Balls, só porque ele é um riquinho, é bem simples. Se ele pode dar o melhor lugar para os Pokémon dele, por que não fazê-lo? Mas ele é quem construiu manualmente os Starmobiles, e descobriu também o problema que a Mela teve que resolver com os seus Charcadets evoluídos. No fim da batalha com ele, aparece alguém chamado Sr. Harrington, o professor de piano do próprio Ortega. Ele aparece junto do Clive, que pergunta o porquê da criança se juntar ao Team Star se ele é um rico e herdeiro. Mas ele explica o que aconteceu. Lá atrás, ele e todos os membros da equipe sofreram bullying na escola, mas que hoje a escola já parece um pouco melhor. Até porque aparentemente os bullies de antigamente nem vão mais pra lá. E aí é onde começa a primeira reviravolta. O Sr. Harrington interrompe a conversa e diz que ele, como ex-diretor da escola, é o melhor para responder essa pergunta. 1 ano e meio atrás, os membros da Team Star foram confrontar os bullies que os perturbavam, e começou uma discussão. Mas houve um problema maior do que tudo. Todos os bullies, depois disso, foram saindo da escola, um atrás do outro, desistindo e largando o colégio como um todo. E foi aí então que uma pessoa pediu para ser a única responsabilizada por todos os acontecidos em troca de inocentar todos os membros do Team Star. Ela iria assumir tudo, e ninguém além dela ia sofrer consequências. Sua penalidade foi de ter que fazer um intercâmbio de 18 meses em Galar. Mas não realmente como uma punição, o diretor só precisava fazer algo, e mandou a pessoa de volta para casa depois de todos os problemas que ocorriam na escola, já que a pessoa também fazia parte da equipe. Esse intercâmbio de 18 meses foi só para poder apaziguar um pouco a situação. E que depois desses ocorridos todos, um dos representantes do Harrington deletou todos os registros da briga e do acontecimento do incidente que o Team Star causou, tentando encobrir tudo para não ser culpado por nada. Mas assim que isso foi descoberto, ele foi demitido, e Harrington, por não conseguir resolver nenhum dos problemas antes de escalar, ele renunciou ao seu cargo, assim como grande parte dos funcionários da escola. Mas ainda falta mais um líder para resolver todo o mistério. E Eri tá do lado de fora da base ao invés de estar lá dentro. Ela tá aqui para proteger os Grunts, mas Carmen, uma da Grunt amiga dela, fala pra ela ir logo pro lugar dela como líder, e assim segue a história, como sempre. A usuária de Heal Balls é a mais doce entre todos, servindo sempre de mediadora entre todas as tretas da equipe. No flashback nós vemos que por ela ser a mais forte entre eles, é quem treinou eles em batalhas Pokémon. E ela menciona diretamente pra gente saber da Operação Estrela Cadente. Mas ao mesmo tempo ela não vê você como alguém mau, mas mesmo assim depois de você derrotá-la, ela vai chorar. Com isso, Clive e Carmen aparecem. Ele até pergunta a ela sobre a amizade das duas, já que Carmen parecia muito mais próxima de Eri do que qualquer outra pessoa. E a Carmen conta que ela odiava inicialmente a Eri. Carmen conta que a Eri era uma exímia treinadora e atleta, além de ser linda, e foi assim que ela acabou roubando o posto dela como a rainha da escola, basicamente a pessoa mais famosa, e que por isso Carmen passou a odiá-la e juntou com amigos dela para praticar bullying com a outra garota. Mas não demorou muito e as pessoas pararam de perturbar a Eri e começaram a fazer bullying com a própria Carmen. E nisso é uma reviravolta que a própria Eri resolveu ajudar a Carmen e trazê-la pro Team Star. Com isso, os 5 líderes foram derrotados, e Cassiopeia liga pra você pra te contar que agora, todos eles perderam seus postos como líder, podendo finalmente voltar aí à escola. Mas que ainda tem um porém.
falta uma coisa: derrotar a grande líder que a gente ouviu falar para terminar o Teen Star de vez, aquela que orquestra tudo, e essa líder é ele mesmo. Com isso, é marcado de se encontrar na escola para resolver isso de acordo com as regras da equipe, com a batalha entre você e Cassiopeia. Mas aí é quando você encontra ele. Clive finalmente revela que ele é, na realidade, Clavel. Não que fosse uma grande surpresa, mas ao menos dá sentido aos acontecidos envolvendo os outros professores. Mas ele te conta que não só isso, ele também é Cassiopeia, e por isso você deve enfrentá-lo. E depois de derrotá-lo, ele se desculpa. Ele, na verdade, no final das contas, não era Cassiopeia. Era uma mentira, pois ele não queria que uma criança como você tivesse que resolver esses problemas que a escola aqui causou, e que ele, como diretor, é o responsável de verdade por resolver qualquer coisa. Mas com ele agora fora do caminho, você vai enfrentar a verdadeira Cassiopeia. E a surpresa... Ela diz que o motivo de ter perdido sua ajuda foi que você derrotou aqueles dois grunts no começo da história que estavam perturbando ela, e foi naquele momento que ela teve a ideia da Operação Estrela Cadente, a de derrubar o Teen Star. Mas não é tão simples quanto só desfazer, ela não podia mandar neles, ela ainda no fundo queria até que a equipe continuasse, mas que era necessário. É preciso também seguir o código de conduta, então se você a derrotar em uma batalha, o time vai acabar. Então vocês precisam batalhar. Vale mencionar que os membros da equipe nunca viram a sua líder, ela sempre ficou só no seu quarto escondida, provavelmente também por bullying. A equipe inteira começou a criar personalidades diferentes para tentar sobreviver, como por exemplo a Mela, que começou a ser mais agressiva para esconder a sua fofura, que é o motivo das outras garotas perturbarem ela. E é por isso que muita gente acaba criando uma personalidade inteira para lidar com isso, e acaba se perdendo nos seus próprios gostos. Você fazer um personagem e atuar ele é sempre mais fácil do que ser você mesmo e sofrer as consequências de ser quem você gosta. A gente deveria sempre poder ser quem é de verdade e não precisar fingir para se encaixar. E os que são adultos, ao menos eles deveriam tomar conta para que isso acontecesse. Mas então, após derrotá-la, começa o que é o último flashback da equipe. Lá atrás, uma pessoa chamada Cassiopeia resolveu criar o time para resolver um problema de bullying, e 5 pessoas foram chamadas para formar o Teen Star, que são os atuais líderes. Porém, quando eles tentaram fazer a Operação Estrela, que era tentar confrontar os seus bullies, tudo começou a ficar fora de controle. Todos os bullies fugiram antes mesmo da briga e foram um a um saindo da escola, desistindo de tudo, e isso gerou um alvoroço. E ela então resolveu dissipar a equipe. Ela diz que vai tomar responsabilidade por tudo, resolver o problema sozinha, e o resto a gente já viu. Penny voltou para sua casa em Galar por 1 ano e meio como punição, estudando na sua escola inicial. Mas agora ela voltou. E também, de volta no presente, Clive. Ele a pergunta sobre o que o Teen Star significa para ela, e como um clássico de Paldea, ela o chama de seu tesouro. Clive então a revela ser Clavel, e também chama eles. Ela finalmente pôde conhecer os seus amigos, mesmo já os conhecendo bem. Não que eles a conheciam fisicamente, mas o contato que eles tinham indiretamente já era o suficiente. Para algumas pessoas, só estar lá e partilhar de experiências já é um grande sinal de afeto que elas nunca tiveram antes. E isso para alguns já é muito. Clavel, no entanto, pede desculpa para eles, afinal ele como diretor deveria saber do que acontece na sua escola, e não resolver isso da maneira mais justa seria um erro. Por isso, ele se disfarçou de Clive para tentar investigar e entender o que aconteceu para o Teen Star ser o que ele é. E agora, entendendo essa situação, ele revoga a regra que impedia o Teen Star de continuar agindo, deixando-os finalmente felizes de poder continuar com as suas ações em grupo. Mas, mesmo que felizes, não é tão simples. Clavel os lembra que evasão escolar, destruição do uniforme, uso indevido do equipamento, dirigir veículos modificados, ainda são quebras de regra da escola. E como punição, eles agora vão fazer serviço comunitário, juntos, cuidando dos Star Training Centers,
que serão novos lugares que serão reaproveitando as bases que já foram construídas pelo Team Star para treinar os estudantes da escola. No final, é algo bom para a equipe, mas também Penny vem avisar que todo o LP que Cassiopeia deu a eles durante o jogo era ela hackeando a Liga Pokémon e pegando o dinheiro deles. Então nem tão bom assim. A vantagem para ela é que, no fim, a escola ficou impressionada com a capacidade técnica dela e a chamou para trabalhar na área de segurança deles. Um final feliz para todos. Pelo menos daqui.